emoções bonitas na minha cabeça. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Transa patota tricolor pela esquerda, leva Marinho, calibra o centro, executa, inverteu na direita, testou, tocou de cabeça Rivelino, entregando para Paulinho, ficou para Rivelino, girou o gol! Fluminense! Gol do Fluminense! Fala, Gerson! Alô, galera tricolor, eu sou o Gerson. Estamos torcendo juntos pelo tricolor. Alô, amigos da TV Bom Sucesso, estamos aqui novamente para contar um pouco da nossa história, né? Como ouvimos agora o hino do glorioso tricolor, como o gol narrado por Valdir Amaral, coisa do nosso tempo, né? Dos anos 60, dos anos 70. E hoje estamos aqui nessa noite fazendo esse documentário para que os nossos queridos telespectadores possam conhecer um pouco da nossa história. Eu quero apresentar para vocês o meu amigo Dilson Queiroz, né, colaborador do jornal A Voz da Região, como eu gostaria de dizer também que eu já faço parte desse jornal há 8 anos, né, 8 para 9 anos, e aqui está o nosso amigo Dilson Queiroz, né, ele está parecendo um gaúcho, né, embora o gaúcho não tenha uma fama lá muito boa não, sabe, mas vamos apresentar para os telespectadores esse nosso amigo, ele também é cartunista, ele fez muitos desenhos aqui para o nosso jornal, e ele vai dar sua palavra aqui para os nossos amigos telespectadores. Boa noite, amigos de Bom Sucesso. É um prazer estar aqui, apesar de ser pouco conhecido, mas estamos aí para fazer o que for de melhor. O nosso amigo Dilson, ele já fez curso, né, de desenhos, né, artístico, e ele ficou um bom tempo parado, né, com essa arte. Ele é um grande talento, né. E quando eu comecei a falar, quando a gente começou com o hino do Fluminense aqui, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história, desse tricolor apaixonado aqui. Me desculpe os botafoguenses, os flamenguistas, os vascaínos, mas ser tricolor é fundamental. Eu vou também apresentar nosso irmão aqui, amigo, nosso Oséias, né, o locutor secreto, que também é um talento aqui da Rádio de Bom Sucesso, agora na TV Bom Sucesso. Com vocês, o nosso amigo Oséias, o locutor secreto. Boa noite a todos da TV Bom Sucesso, é um prazer e satisfação estar aqui do lado do nosso amigo Chiquinho e também no Dilson, né? É um prazer para mim poder estar aqui falando para vocês que estão aí em casa, ligadinho, sintonizado na TV Bom Sucesso, né? E daqui a pouquinho a gente vai contar casos aqui interessantes para a TV Bom Sucesso. Vocês que estão aí, não saia do ar. Muito bem. Eu falar um pouquinho da minha história de tricolor é uma coisa muito antiga, né? Quando a vovó já tinha seu rádio de pilha, aquele rádio que... Esse rádio aqui, gente, é mais ou menos parecido com esse. Era um rádio Philips naquela época. Então se colocavam, né, 2 bambus ao redor da casa e do telhado colocavam um arame, né? E ali captava o sinal, né, das rádios. E a vovó Chole, ela era fã da Voz do Brasil, ela não perdia, né, no horário nobre, né, do rádio, porque não existia televisão na época, a Voz do Brasil de 7 às 8 era o preferido dela. E eu, um garotinho de 10, 12 anos, já tricolor apaixonado, né, então eu tinha o campo do Boa Vista aqui, né, mais conhecido como Apanha Quieto Futebol Clube, a alegria dos adversários. Então, eu deixava muitas das vezes o futebol no campo para ouvir o radinho lá, o rádio da vovó. E eu me lembro, quando eu tinha 12 anos, da decisão entre Flamengo e Bangu, que o Bangu sagrou-se campeão carioca, né, em cima do... No tempo que o Bangu tinha Déia, Ladim, Parada, tinha muitos outros craques, né? Me parece que era o Birajara, não me lembro. E dali eu já comecei a me interessar muito por futebol. E em 1969... quando o Fluminense foi campeão carioca, aliás, eu vou falar um pouquinho antes, esse quadro que a gente acabou de ver, esse quadro é do 1959, que eu nasci em 58 e fui agraciado com o meu tricolor campeão em 59.
Então, já o meu primeiro presente de aniversário foi o meu tricolor campeão, na época de Pinheiro, Castilho, Valdo, Escurinho, né, Altair. Era um grande time, né? Mas em 1969, acompanhando pelo rádio, e meu cunhado, né, que morava no Rio, trazia sempre a revista Placar para mim. E sempre trazia algumas fotos. Aí eu comecei a colecionar algumas fotos do Fluminense. E na época o Fluminense formava com Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson e Didi, ou Gerson, Cafuringa, Flávio, Samarone e Lula. Aquele tricolor antigo como eu, que já passou dos 40, da época do ENTA, né, lembra desse time que nos deu muitas alegrias. E eu fui acompanhando o futebol durante muitos anos, né, tricolor ali, fanático e tal. E também gostava muito de futebol. E comecei a estar jogando minha peladinha no campo do Boa Vista aqui. Inclusive o Oseste me lembrou que nesse campo tinha uma pedra. O campo era de terra e tinha uma grande pedra. Então, como é que era a história, Zé? Passa um pouquinho para nós aqui. Era o seguinte, assim que eu vim de São Fidélis aqui para o Teresópolis, né? Nós vinha aqui para o campo assistir futebol. Naquele tempo eu não jogava futebol ainda. E nesse campo tinha uma pedra bem no meio do campo, né? E Chiquinho ficava escondido atrás da pedra ali para poder o cara jogar a bola para ele. Então, de vez em quando ele dava aquelas voltinhas por trás da pedra ali, para fazer o gol. E o pessoal ficava procurando ele atrás da pedra e já estava lá dentro do gol com a bola. Sempre acontecendo isso. Essas histórias de Chiquinho, ó, não é fácil não. Esse menino já jogou um bolão, mas atrás da pedra. Muito bem. Mas aí, falando um pouquinho da minha história de tricolor, o nosso amigo Dilson, né, que é cartunista, ele desenhou aqui, né? Ele desenhou aqui esse garotinho, que no caso seria eu aqui, ouvindo o futebol pelo rádio. Aí na ocasião eu contei a história, né, da minha vida, daquele garotinho que já gostava de ouvir futebol naquela época, com Dulce Camargo, Valdir Amaral, Jorge Cury, Oswaldo Moreira e tantos outros, né, grandes locutores esportivos daquela época. Então aqui, como vocês veem, né, desenho feito pelo nosso amigo Dilson Queiroz, eu estava ali curtindo lá o futebol, ouvindo o gol, né, do Fluminense, é claro. E assim continuamos nossa história. Mas no Boa Vista, eu vou mostrar para vocês a foto antiga do nosso glorioso Boa Vista, né, que foi fundado pelo Francisco de Paula Galo, meu pai, e outras pessoas também da comunidade que formaram esse time. A foto mostra aqui, não sei se vocês vão conseguir captar bem, eles estão de branco aqui, e nós podemos ver, né, da esquerda para a direita, em pé, Davi, Tinho Galo, Chico Totora, todo por apelido aí, o Mingo Galo, já falecido também, o Chico Totora já é falecido, o Jorge, meu irmão mais velho, agachados, da esquerda para a direita, o Chico, o Neuci de Souza, que tem um comércio ali na campanha, o Tica, né, aqui do Alegria, o Carlinhos de Célia, que está com a bola, o goleiro, o Jorge Barreira, né, que mora em Mota, isso agora parece que está morando em Bom Sucesso novamente, e o Manuel Luiza, é o último do canto, né? Muito bem. E assim começava a história do Boa Vista, durante muitos anos. Meu pai promovia festa, né, na época, no dia 2 de fevereiro, né, ele fazia festa, né, aqui na localidade, fazia torneio e tudo mais. E eu, depois de um certo tempo, comecei a ser o presidente, diretor, roupeiro, centroavante, matador, e fazia tudo no time, né? Eu marcava o campo, colocava a rede, jogava, marcava os jogos, organizava campeonatos. E por muitos e muitos anos, 20 anos, mais de 20 anos, eu fui o dirigente do clube aqui. E aqui está a foto daquele tempo, né? Da época boa da gente, né? Aquela época que a gente jogava futebol ainda. E como vocês veem aqui, ó, essa é a foto do Boa Vista no tempo que tinha aquele centroavante matador, né? O terror do zagueiro, né? E esse centroavante aparece agachado aí, da esquerda para a direita, é o primeiro, segundo, terceiro, é o quarto ali. Esse cara cabeludo aí, tipo Chitãozinho Chororó aí, como vocês veem. Vocês veem, eu sou o quarto agachado da esquerda para a direita, aquele cabeludão ali, tipo Chitãozinho Chororó, né? E assim... Assim terminou a história do Boa Vista, né? Eu pendurei minha chuteira e acabou o time, fechou as portas e tal.
E agora nós vamos contar um pouquinho mais da nossa história, né? Passando esse time do Boa Vista, agora nós vamos falar um pouquinho mais da nossa história. Há uns anos atrás, eu comecei a escrever para o jornal Voz da Região, mas só escrevia mensagem, né, evangélicas, religiosas, né, para evangelizar através do jornal. Certa época, o Jorge, o Zé Luiz tiveram a ideia de filmarem, né, a história de Bom Sucesso, passarem a história de Bom Sucesso. E eu conversei com o diretor do jornal, nosso amigo Maurício Aragão, e ele tive a ideia, né, da gente escrever a história. E ele prontamente, né, nos aceitou, e agradeço a ele que me deu esse espaço no jornal. E começamos daí a escrever muitas histórias. E a partir dessa época, até hoje, já escrevi mais de 100 histórias da região. De fato, como eu falava, né, que nós já escrevemos mais de 100 histórias, ninguém consegue fazer nada sozinho, né, a não ser que a gente tenha um trabalho de equipe. E para construir essas histórias, resgatar a história, a história do nosso povo, eu contei com o apoio de vários, como eu já falei, né, o apoio de vários amigos, né, como o Maurício, do jornal, que abriu o espaço, o nosso amigo Zé Luiz. E o Dilson, né, foi um grande colaborador, que através dele eu contei muitas histórias, e muitas histórias até engraçadas, interessantes, ele passou para a gente. E nós vamos aproveitar, né, agora a presença do nosso amigo para ele contar uma das suas histórias, uma das mais interessantes, né, que nós já escrevemos. E com vocês agora o nosso amigo Dilson. Minha gente, teve há tempos passados um senhor que gostava muito de conversar, sempre que ele ia viajando no seu burrinho ou na sua mula, então ele já tinha uma mula muito acostumada, e ele parava sempre, quando era uma mulher, ele parava, como vai, conversando, e ele foi aquele costume. E chegou a tempos que a mula, quando via uma mulher, já parava. O homem não, passava direto. E foi uma coisa muito interessante que botamos no jornal e muita gente gostou. E sempre tem umas histórias assim, né? De pessoas de Vieira, pessoas de bom sucesso. Então a gente procura dar assim falar alguma coisa do povo, de algum amigo que já faleceu. Então é essa história que a gente conta no jornal, eu e o Chiquinho aqui, e o que eu posso colaborar, eu sempre repasso para ele, e ele faz da melhor maneira possível. Muito bem. Essa história está retratada aqui nesse jornal, tá vendo? Como vocês podem ver, está aqui o texto com a charge, né, criada pelo nosso amigo Dilson, né? A charge e o texto, né, todo de sua autoria, que nós repassamos. Nós não podemos dizer o nome do personagem, né, que fica uma coisa meio chata, né, gente? Então, a gente coloca um personagem fictício para não ter problema. Agora nós temos também uma história muito interessante, né, do Zarinho, né, que era o sacristão de Bom Sucesso. E quando eu comecei a contar essas histórias, eu fazia até em versos. E está aqui no jornal, como vocês podem ver, a charge também do Zarinho. Aliás, a charge da coruja, que vocês estão vendo, e embaixo a família do Zarinho. O Zarinho, que era morador aqui de Bom Sucesso. Então o Zarinho era o sacristão da comunidade. Então assim, mais ou menos a história é assim: Zarinho não vem, pastel não tem. Algumas décadas viveu na nossa comunidade um homem chamado Januário Manuel de Jesus, mais conhecido como Zarinho. Januário aqui trabalhou por toda a sua vida, marido bom e fiel, sempre ao lado da esposa querida. Seus filhos, João, Domingos, Nenelo e Teresa, sogros do João Motinha, gente de bondade e grandeza. João e Teresa são os pais do Zé Mota, da Silvia e do Beto, irmão do amigo Hélio, da lanchonete, comerciante correto. Tudo inverso, gente. Januário, personagem principal da história, era muito ligado à religião. Na Igreja Católica, exercia o cargo de sacristão. Zarinho percorria, então, o vilarejo rezando suas ladainhas, sem choro. Os hinos que cantava nas casas eram acompanhados
tradicional banda Pena de Ouro. Era o Zarinho que tocava os sinos da igreja, e tocava como ninguém. Quando os sinos entoavam, ouvia-se a seguinte melodia: Zarinho não vem, pastel não tem. Zarinho não vem, pastel não tem. O lendário tocador de sino também ficou famoso na comunidade como o vendedor de pastéis. Daí surgiu o boato, né, que o homem fazia pastéis com carne de coruja. Os bichinhos ficavam cheios de pavor com sua presença naquelas noites tenebrosas. Por outro lado, sua esposa, Dona Olívia, era uma grande doceira e trabalhava com muito carinho fazendo os doces, né, em frente ao fogão de lenha, fabricando suas cocadas caseiras. O nome o nosso abraço aqui é a família Mota, que aqui na comunidade trabalha para o progresso. Brincadeiras à parte, essa foi mais uma história de bom sucesso. Então, o Zarinho, né, a lenda era essa, que ele fazia pastel de coruja. Então, aí criou-se essa lenda. Quando ele tocava o sino da igreja, né, dizia: Zarinho não vem, pastel não tem. Zarinho não vem, pastel não tem. Uma personagem também dessa história que nós contamos é uma pessoa já falecida, mas extremamente foi querida na comunidade, deixou muitas saudades para nós, né? Essa, como vocês veem, a Dona Guida. Essa era merendeira do Grupo Escolar Francisco Maria Dália, né? Naquela época, nós ainda éramos crianças, né? Íamos estudar, e a Dona Guida, ela fazia, né, os picolés numa forminha, picolé de leite com palitinho. Então, pela primeira vez, a gente experimentava, né, os saborosos picolés da Dona Guida. E aquele colégio, Francisco Maria Dália, deixou muitas histórias para nós, né, na comunidade. Nós aqui, que morávamos assim, 3 quilômetros do colégio, a gente ia a pé naquela época. Então, naquela época, as coisas eram muito difíceis. Por exemplo, a merenda do colégio era doada. E os moradores doavam, a base da merenda era couve mineira picada com fubá. E a gente ficava satisfeito, né, Dilson, de ou, né, tomar aquela merenda, aquela sopa, né? Hoje mudou muito. Hoje mudou, exatamente. Melhor, né? Na época eu me lembro que eu morava em Teresópolis e a gente recebia, na hora da merenda, era apenas uma caneca, até era uma caneca de esmalte, e era aquela caneca leite com fubá. Então, por fim, eu já estava enjoado de leite com fubá, né? Aí ela falava assim: mais uma, não, tá bom, é uma só. E depois que passou a ser um chocolatezinho, aí melhorou, aí eu já tomava 2 canecas. E foi por aí. Agora, hoje não, hoje as crianças já né? Tem bastante comida. Mas naquela época, gente, a gente, para ir assim, ao colégio, principalmente a maioria, né, de nós íamos a pé, outros de bicicleta. E a nossa mochila, né, que hoje a garotada usa só de marca, etc. Tal, a gente pegava uma bolsa de arroz, vazia, colocava um barbante e colocava no ombro, né? E ali a gente colocava nossos cadernos ali. Eu posso dizer que eu estudava no grupo escolar Campos Salles, na Barra, e eu ia a pé, assim, uns 600 metros. E naquela época eu inventei um patinete, arranjei 2 rolimã e fiz aquele patinete. Então foi uma novidade eu chegar lá de patinete, só que né, ninguém ia, né? Então foi uma época que eu nunca esqueci, e acho que hoje ninguém vai de patinete, o cara hoje vai de motinha, vai, né? O pai leva de carro, ou eu ia a pé ou ia naquele patinetezinho que eu fiz de rolimã. Exatamente. E ali no grupo escolar também, nós tínhamos um campinho, né, que hoje é uma quadra, né, uma quadra com alambrado e tudo mais, mas naquele tempo era um campinho simples, de terra. O que acontecia? Eu, por exemplo, eu tinha uma camisa, né, que fazia na costureira, uma camisa de brim, uma calça de brim santista, e assim a maioria tinha só um uniforme para ir a semana toda para o colégio, para lavar no final de semana, para ir na segunda-feira novamente, né? A coisa era difícil. E quem tinha uma conga, aquela congazinha com aquela pontinha branca, você lembra? O quichute já era classe alta, né? Média alta, porque a classe mais pobre era de havaianas ou de pé no chão, né? E a nossa bola era uma bolinha plástica, muitas das vezes furada, né? Então,
A primeira medalha que eu recebi no colégio foi num jogo que a diretora, a dona Almerinda, promoveu no campo do Bom Sucesso, quando o campo ainda era lá na frente, né? E eu fiz um gol, né? Fiz o gol e ganhei a primeira medalha. Eu fiquei muito feliz naquela época. Provavelmente não tinha goleiro, diz aqui. Como é que é o negócio? Provavelmente não tinha goleiro. Provavelmente não tinha goleiro, como diz o Oséias aqui. Mas, então, a diretora, inclusive a diretora, a dona Almerinda, ela foi a primeira historiadora daqui da comunidade de Bom Sucesso. Inclusive o nosso colégio tem essa relíquia lá guardada até hoje, um livro onde ela ia na farmácia do seu Miguel Damasco, contava a história, ajudada pelos alunos, né? Escrevia a história da farmácia, a história do posto de gasolina, né, do Adão Dália, e ia assim nos comércios, na comunidade, contando várias histórias, né? A história do próprio campo, a história do colégio, e da toda a comunidade. Então ela foi a primeira historiadora de Bom Sucesso. E hoje nós estamos dando continuidade a esse trabalho, né? Muito bem, como o nosso tema de hoje, né, é falar de histórias, da história da nossa região, da fundação da nossa região, vamos agora, né, o nosso amigo Dilson aqui vai falar um pouquinho mais da nossa história, como tudo começou. Bem, o nome Bom Sucesso surgiu da banda de música Pena de Ouro. Segundo os antigos, porque Bom Sucesso, o local de Bom Sucesso era uma fazenda no Estrelinha, naquela região ali perto do Rodrigues, ali onde era a padaria do antigo Zé Rodrigues, ali não tinha nada, aquilo era um meio alagado. Bom Sucesso era... Então montaram, chamava Honório Francisco do Canto, foi o fundador da banda Pena de Ouro. Então fizeram um barracão de tábua na época. Então fazia muito sucesso, fazia aquelas músicas e tal, tocava aquela banda, e então falava, nós vamos onde? Vamos lá na banda, onde faz muito sucesso. E ficou o nome de Bom Sucesso, por isso tem o nome de Bom Sucesso. Assim começou o sucesso. Assim começou, segundo os antigos, pode ter outros acontecimentos, mas o certo foi isso. Eu não sei se o nome certo era Vila de Manhuaçu, o nome é Manhuaçu, Nhunguaçu, esse era o nome certo, que é a vila, né, segundo o cartório ali. Então, realmente, esse nome Bom Sucesso surgiu por causa da banda de música. E essa ligação com Sebastiana? Bom, Sebastiana, isso aqui se chamava Terra de Sebastiana, porque era de Friburgo. Quando Teresópolis passou a dominar esse município, teve como é que se diz? Emancipação. Exatamente, esse nome é descontrolado. Bem, aconteceu que pegou essa área de terra. Uma parte de Morro Grande era de Magé, outra parte era de Nova Friburgo. Então ele pôs essa parte que ficou, então era terra de Sebastiana, então ficou para Teresópolis. Então surgiu essa área, uma sermaria de terra muito grande. E as famílias? Olha, as famílias mais antigas da região é a família Garcia de Queiroz, com muitos descendentes, família Canto, Dias da Rosa é uma das famílias mais antigas dessa região aqui. Agora, depois vem muitas outras famílias, como Galo, Dália, imigrante italiano, e Granito, e por aí vem outras, vem diversas, né? Então temos famílias de todas as regiões do Brasil, até do estrangeiro aqui, né? Isso é muito importante. Muito antiga, não foi do meu tempo, talvez foi quando meu pai era criança, que meu pai nasceu em 1911 e ele morreu em 1919, tem uma ideia, e meu pai era criança, porque Vieira, Bom Sucesso, a população que começou a vir morar aqui não veio, muitos não vieram pela parte de Teresópolis porque não tinha caminho, eles vieram por Friburgo. Então existe o caminho que existia, que ia para Teresópolis antigo, era, no caso, saía do Estrelinha e passava por 7 voltas, varava na campanha e saía para Teresópolis. O caminho que tinha, que era a cavalo, saía do Estrelinha, ia pelas Contenas, saía em Vieira,
onde era o antigo Antônio Custódio, que era um bazar, armazém, era tudo ali. E eu era criança, que eu também, uma idade não tão avançada, e me lembro que a gente levava uma base de 2h30, 3 horas para chegar de Teresópolis até Antônio Custódio em Vieira. Ali era um ponto de encontro dos ônibus, então era um ônibus de manhã, outro de tarde. Isso já é mais recente, em 1950 para frente. Antes já teve uma cooperativa, diz segundo um amigo meu, Cariolando Dias, que o pai dele chegou a comprar um ônibus, juntamente com Zé Rodrigues, com o falecido Noza Canto. Então fazia um percurso, isso talvez foi na época de 1930 e pouco, até 1940, né? Agora, isso tem muitas histórias que a gente tem que fazer um levantamento e procurar saber, para a gente não ficar falando uma coisa sem ter um pouco de certeza. Agora, cemitério de Vieira era num lugar, foi para outro. O primeiro cemitério de Bom Sucesso foi no Estrelim, que era uma fazenda, e naquela época o dono de terra, seu fulano, ele tinha autoridade para fazer um sepultamento na fazenda dele, como existe hoje em diversos lugares do Brasil, ainda acontece disso, mas hoje em dia está mais rigoroso, né? E por aí afora, falando de localidade, falando de Santa Rosa, o primeiro dono daquela área de Santa Rosa chamava Zeca Santa Rosa. Então ele era dono da Ponte da Formiga até Motas. Ele foi um dono de armazém, dono de comércio, e foi dono de escravo. Então ele deixou muitos descendentes também. Motas, por que tem o nome Motas? Porque lá existia uma vendazinha de um sobrenome Motas. E a pessoa ia viajar a cavalo na direção para Minas, para Sumidouro, e vão arranchar onde? Arranchar lá no Motas. Então era uma venda. E também tinha em Soledade, segundo me contou, já é município de Sumidouro, tinha um armazém do Balbino. Balbino depois mudou-se para Teresópolis, conheci muito ele, e muitas pessoas de Bom Sucesso e de Vieira iam a pé comprar fazenda, roupas, né, nesse bazar em Soledade. Então são muitas histórias. E padaria, uma das primeiras foi o José Rodrigues, né? Uma padaria, entregava pão, uma charrete, outra hora a cavalo. E eu tenho um tio também que morava em Vieira, tinha moinho de fubá, trazia no carretão de Vieira até Bom Sucesso, até Santa Rosa. Tem um amigo meu, muito amigo, se chama Lico Rosa, é apelido, mas eu conheço o Lico Rosa, ele está com 87 anos, ele foi em Santa Rosa, dava uma viagem de manhã com uma tropa, puxando mandioca para fazer farinha em Vieira. Eu dava uma viagem de manhã, levantava muito cedo, dava uma viagem de manhã e outra à tarde. Então a história do lugar tem muitas coisas para a gente contar. E por outro lado, temos aí muitas pessoas antigas que já se foi, que os primeiros carros para o Rio de Janeiro passavam por Petrópolis, não tinha certo, ela foi feita em 1959, 60, foi feita a estrada, e por aí vai. Tem também muita coisa para dizer. Mas eu acho que a maior curiosidade ainda está na primeira história que tu falou aí, que foi a do Velho Galo. Que essa história aí foi contada no jornal, mas o pessoal assim tem uma certa reserva, o medo de falar, mas já está praticamente todo mundo morto. Então, conta ela direitinho pra gente, sem medo. É o seguinte, eu tenho muitos amigos da família Galo e tenho boa convivência com todo mundo. Não quero dizer nem A nem B que fulano. Todo mundo tem alguma coisa para adquirir na vida e para conseguir. E naquela época era a lei do mais forte. Quem não se impõe saía do ralo, né? Saía fora. E ele, segundo as histórias, ele comandava, ele era capitão da Guarda Nacional
tenente da Guarda Nacional, entendeu? E ele tinha uma certa autoridade, tinha um apoio, como tem até um tio, avô meu, chamava Ferreira da Silva, irmão, o pai, José Ferreira, Clemente Ferreira da Silva, capitão da Guarda Nacional, também tinha essa patente. Eu tenho um bisavô meu, também tinha uma patente. Então quem tinha um poder de posse comprava uma patente. Então tinha aquele que queria aproveitar daquela patente, né, no caso, fazia alguma coisa lá dele, não vou dizer, né? É isso aí. Pode dizer, então, que o cara tinha uma patente, ele deitava o cabelo. Mas aí o pessoal ficasse um pouquinho de raiva e era no fuzil mesmo. E é aquele ditado, né? A gente tem que ver os limites da gente. A gente tem que ver o limite da gente, tem que ver o que é bom pra gente. O que é meu, o que é seu tá lá, né? Não vamos mexer. Mas são histórias, né? A gente veio contar essa história e estou repassando. Certeza, quase ninguém mais tem, porque já se foi todo mundo. Agora, hoje em dia todo mundo é amigo e nós temos uma mistura de família, de todas as raças, de todos os sobrenomes, né? Isso é um passado que a gente conta aí, muita gente gosta, e eu também aprecio a história certa, né? Isso aí é fundamental. Mas deixa eu te falar por que eu estou insistindo tanto que tu conta essa história aqui. É que a gente tem vontade de fazer tipo uma linha direta, uma reconstituição. Então a gente precisa saber dos detalhes da história, como é que foi a tocaia, como é que deixou de ser, que é para a gente poder fazer a reconstituição. E a primeira vez que eu vejo alguém contar essa história assim com mais detalhe é você contando. Então conta ela assim com os detalhes mesmo da tocaia, como é que foi, como é que... Não é interessante como é que foi, mas como é que deveria ter sido. Olha, eu gostaria, que eu estou com o meu amigo Chiquinho aqui, que ele é descendente da família Galo, eu gostaria que ele desse uma palhinha assim, até melhor do que eu, porque ele, no caso aí, ele é um bisneto. Então se ele falar alguma coisa errada, tá falando contra ele mesmo, né? Então nós vamos puxar Chiquinho Galo aqui. Chiquinho vai contar o que ele sabe da história da tocaia. Ele já escreveu isso no jornal uma vez, então provavelmente ele sabe alguma coisa. Então, Chiquinho, fala pra gente. Isso aí a gente tem que falar, essa história, segundo o Domingo Galo, né, que faleceu há pouco tempo, 93 anos, né? E ele contava essa história, repassou para mim essa história, segundo a Santinha, tia Santinha, você deve ter visto falar nela. Ela contou, né, que o Antônio Galo, ele, na época que ele veio da Itália, que ele assassinou, ele era um soldado italiano, né? E ele assassinou um companheiro do quartel e fugiu para o Brasil. E chegando aqui, segundo ela conta, essa história em detalhe, contou, e meu padrinho passou para mim, quando ele chegou na nossa região aqui, ele era um gangster, né? Era aquela pessoa que se impunha e era muito violento. E com isso ele adquiriu uma legião de inimigos, ele tinha muitos inimigos. Então a primeira vez que tentaram matá-lo foi naquela curva, né? Ali na frente. E naquela época era naquela... isso, onde é autodenominado Chico Totora, né? A gente que conhece aqui. E naquela época era espingarda soca-soca, né? E quando ele levou o tiro, teve um ferreiro naquela época, né? Que tirou aquele chumbo dele, aquelas coisas dele, e ele levantou e ele falou, né? Dessa vez o galo vai continuar a cantar. Dessa vez o galo vai continuar a cantar. Mas só que, o que acontece? Passaram algum tempo, e certa vez ele vinha a cavalo, né? E certamente, como a gente escreveu para o jornal que nos foi passado, não foi uma só pessoa que assassinou ele, porque ele era muito temido. Era um homem muito violento, era muito temido. Nesse caso, o que aconteceu? Fizeram uma tocaia e derrubaram ele dessa vez, né? Aí, naturalmente, ele vinha a cavalo e ele recebeu os tiros, né? Naquela época da espingarda soca-soca, né? Era na base do soca-soca, era difícil aquilo, né? Só um minutinho, deixa eu te atrapalhar. Deixa eu te atrapalhar, aí eu falo.
Aqui, isso aqui fica nervoso. Aqui, o negócio que eu quero saber são os detalhes. Tu só falou que a espingarda é soca-soca. Agora eu quero saber quem estava atrás da moita, quem puxou o gatilho, quem que falaram que fez o quê. Ele vinha na direção de onde, ele ia para onde, fazendo o quê? É isso que eu quero saber. Mas esse crime não foi desvendado, né? Muita gente... Há suposições que é fulano, que é ciclano, como o Dilson já falou ali. Eu não sei de mais nada. Aqui, eu vou contar essa história. Pelo que eu sei, vinha... Como é que é o nome dele? Seu Carmine? O Antônio Carmine Galo vinha a cavalo, voltando para casa, e Xixile Galo estava escondido atrás da moita, puxou a soca-soca e mandou chumbo em cima dele. Foi isso que eu ouvi contar. Quem me contou não é historiador, quem me contou é parente, e falou, olha, o que a gente ouvia falar era isso. Só que vocês estão pensando que ele vai ressuscitar e vir matar vocês. Ele já morreu. Nós estamos contando a história dele. Então, como nós estamos contando a história dele, pode dar os detalhes que vocês ouviram falar. Eu sei de ouvir falar que aconteceu assim. Como é que dizem que tinha um em cima de uma árvore, tinha outro atrás de uma moita, e que ele tombou do cavalo. Agora, como é que foi isso que tu lembra de ouvir falar desde criança? Eu creio que o assassinato dele foi como o assassinato do Kennedy, né? Segundo dizem, o Lee Oswald estava lá no 6º andar, quando o Kennedy entrou na cidade de Dallas. Isso eu sei disso, mas é uma coisa que ninguém sabe até hoje, ninguém provou nada. E como o Carmine Galo, é a mesma história. Ninguém conseguiu provar quem matou ele. Não foi só um assassino, o Kennedy foi 2 pessoas, talvez, ou mais, atiradores que mataram ele. E o Carmine Galo não foi só um atirador, eu não creio que tenha sido um só, né? Porque a pergunta que eu quero saber não é quantos atiradores tinha. O que eu quero saber é como é que foi o acontecido. Eu te conto assim, o Kennedy vinha no carro, como é que vinha o Carmine? O Carmine vinha a cavalo e ele foi assassinado aqui bem em frente à minha casa, aqui no portão do Aras, Doce Vale, né? Ali que ele foi assassinado. Porque naquela época existia muito arbusto, a rua naquela época era um trilho, né, o Dilson? Era um trilho, que o pessoal andava a cavalo, aquela coisa toda, e tinha muito arbusto, muitas árvores. Então era fácil fazer uma tocaia, né? Naturalmente, as pessoas ficaram muito próximo dele, quem atirou nele, né? E pelo como ele era temido, eu creio que mais de um atirador, não foi só um atirador. E ele tombou sem vida. Ali o galo não cantou mais, não teve jeito. Mas, Chiquinho, eu não quero saber isso. Como é que eu vou fazer a reconstituição do crime? Eu vou botar uma pessoa num cavalo... 2 pessoas. Eu vou fazer uma reconstituição. Então tem uma pessoa, um cavalo. Aí bota a pessoa em cima do cavalo. Ele representa o Carmine. Certo. Aí o cavalo vem andando na direção do portão. Vamos achar um lugar aí que se pareça com isso. Aí nós vamos ter que botar uma pessoa atrás de uma moita, uma pessoa em cima de uma árvore. Eu quero que dê nome a essas pessoas, igual faz no Linha Direta. Segundo a versão que se contou, fulano estava ali em cima. Pois é, mas aí, como é que eu vou falar fulano? Eu posso falar fulano e ciclano, eu não sei, eu não sei. Mas eu não conheço quem. É teu avô. Chiquinho não quer falar porque era o avô dele. Não, é porque aí seria injusto eu acusar uma pessoa sem ter prova. Isso aí é injustiça. Não é injustiça. Isso aí é aquela velha e boa história. Só para você ter uma ideia. Teve julgamento? Não teve julgamento, porque o crime não foi desvendado. Então, se não teve julgamento naquela época que ele estava vivo, agora que ele está morto é que vai ficar difícil. O que acontece é o seguinte, isso é um crime histórico na nossa região. Quem matou não interessa, quem morreu já morreu. E inclusive quem matou já morreu também. O que eu quero saber que ninguém consegue me explicar, nem tu, nem o Dilson, é como que foi o acontecido. O crime eu já sei que foi, já sei que mataram ele, já sei que ninguém sabe. Mas como que aconteceu, como é que contavam que foi o acontecido, a tocaia em si? Olha, eu, na minha opinião, pelo que eu vejo falar, que eu escutei há muitos anos, isso aí, no caso, tinha mais pessoas, mas o que puxou o gatilho mesmo foi 2. Foi o Dante Canto, que diz que ganhou um fardo de carne seca para fazer isso, devia de ser um rapaz novo, querendo começar a vida, né? E o Xixile, o Granito, o Xixile Granito, que inclusive era casado com um tia Chole, uma tia da minha mãe, né? Então a história que minha mãe falava, e meu pai contava, isso em 1919. E para dizer que é verdade essa data, temos em Vieira a data do sepultamento, e dizendo assim: Antônio Carmine Galo, vítima de uma emboscada
nessa data, né? Ele era tenente-coronel da Guarda Nacional. Tudo bem, é o que eu sei sobre isso. Agora, os detalhes, o local, o lugar, sempre falava em Bom Sucesso. Agora, naquela rua B, aquela rua A, eu não sei. As histórias são muito antigas, então já ficaram um pouco perdidas. Chiquinho acha que foi aqui em frente ao portão. Não, eu acho não, eu tenho certeza, né? Porque foi repassado pra gente, foi contado que foi aqui mesmo. Tá 1 quilômetro de onde nós estamos aqui agora. No portão do Aras, Doce Vale. Isso aí é o que foi passado e foi real. Isso aí. O Dilson tem até mais informação, né? Inclusive, era uma área de terras dele e do irmão dele, né? Porque essa área que você está falando era terra dele, né? No caso, era o lugar que os inimigos já sabiam que ele ia passar e já estava, né? Já planejando tudo isso. Agora, quando uma pessoa é má ou famoso, nunca é uma pessoa só, sempre tem mais alguém por trás disso, tem interesse, né? Porque tem muito interesse nesse jogo de uma pessoa sair fora da sua área. Agora, depois que mataram ele, a história seguiu. 1919, mataram ele, sai de cena o velho Carmine Galo. E aí, como é que ficou essa divisão de terra depois disso? Tem notícia? Olha, isso teve muitos herdeiros, né? A família Galo ficou bastante herdeiro. Claro que ficou para viúva, porque ele tinha eu acho que ele teve umas 3 famílias, né? 3 casamentos. E depois de uma certa idade ele ainda teve casamento. Quem que era a viúva dele? Emílio Cortani. Porque se ele tinha 3 viúvas, já estão viúva há muito tempo. Não sabe o que acontece? É o seguinte, os filhos dele, um dos filhos dele, acho que se eu estiver falando errado, é Oscar Galo, né? Oscar Galo, pai de Aurélio Galo. Você conheceu? Aurélio Galo, pai de Aurelinho. Segunda família, que até uma das famílias dele, o pai de Mandinho, Unga Filomena, se eu não me engano, parecido Grisério, né? Inclusive sobrenome Souza. Por quê? Porque mudou o nome. Agora tem que fazer um levantamento, saber a certeza, né? Porque isso é coisa antiga, a gente é bem mais novo, né, dessa época. Será que eu estou falando certo, filho? Não é? Não, o que tu está falando é coisa que tu ouviu falar, tu não está inventando nada, então o povo falou, não é exatamente a verdade. O que eu quero frisar bem é que o que vai ficar para a história de Bom Sucesso é o que a gente fizer o levantamento, porque hoje a gente conta aqui com Dilson Queiroz, que lógico, ele é bem mais velho do que eu, não sei quantos anos tem não, mas pela cara tem uns 100 anos já, mas é aquela história. Se ele não contar nada para a gente hoje, a gente não vai ficar sabendo nada nem hoje, nem dia nenhum. Então é bom que ele passe para a gente, pessoal da TV Bom Sucesso, o que ele sabe. Agora ele fica assim meio avexado, porque é parente de não sei quem, é irmão de não sei quem, mas na realidade são histórias que todo mundo conta e sempre contou. Então não é para ofender ninguém, não é para fazer nada de mal com ninguém, porque o pessoal interessado mesmo já morreu todo mundo, é só a título de história mesmo. Inclusive teve uma pessoa que ligou para mim, da família Galo, através do Chiquinho Galo, procurando saber sobre essa história. Eu falei alguma coisa que eu sabia, né? No caso aí de esse detalhe. Agora, todo mundo quer saber uma coisa, seja bom ou não seja, quem foi. Quem é que não quer saber? Quem foi meu bisavô? Foi o rei. Que beleza. O que foi? O cara foi um príncipe. Se não foi um príncipe, também a pessoa quer saber, né? O negócio é saber de onde veio. E muitas vezes, rapaz, eu sou família, não sei o que, eu sou meio enjoado, tudo bem, faz parte. Eu não, minha família, eu sou calmo, minha família é calmo. Então, teu avô bebia muito, mas era bom. Aí isso aí tem bom. Beber todo mundo bebe,
Então tem que ser bom, né? Porque esse negócio de pessoal antigo, a gente ficar com vergonha de saber de onde veio, para onde vai. Daqui a pouco nós já fomos também, meu amigo, e vão querer saber da gente. Então a gente ainda tem assim, a possibilidade de deixar uma fita gravada com a gente conversando, para os netos da gente conhecer, um DVD, alguma coisa. Daqui para frente é mais fácil de contar a história. Agora, em 1919, tinha até fotografia, mas era caro. E quem é que tinha dinheiro para guardar foto, deixar um diário, alguma coisa assim? O que a gente fica sabendo é graças a pessoas curiosas, como o Dilson, que sai entrevistando todo mundo, perguntando e depois passa para a gente. Dilson, tu fica sabendo essas histórias através de quem? Olha, eu, desde pequeno, eu sempre fui ligado à família, à história da minha família. Por quê? Por causa da família, aquele nome. Da onde veio a família Garcia de Queiroz? De onde veio a família Canto? De onde veio a família Ponte? Por que surgiu? Isso são coisas que é como o Brasil. Quem descobriu o Brasil? Por que tem o nome de Brasil? Então eu sou assim. Então quando eu era pequeno, minha mãe dizia assim: meu filho, ó, família nossa veio de tal lugar assim, e meu avô foi dono de uma área de terra, ele teve uma dificuldade, ele ficou viúvo aos 60 anos e casou, adquiriu mais 8 filhos, isso é verdade. Meu pai é da mesma família, parente, e como surgiu o meu avô, o que ele fazia. Então são coisas que a gente vai. Então eu sentava na mesa e minha mãe falava: ó, aconteceu assim com minha mãe, com meu pai. Quem foi o primeiro telégrafo de Bom Sucesso, de Vieira? Foi quem? Foi Antônio Francisco do Canto, foi o primeiro que fez o telefone aqui, o telégrafo. Então eu sei dessas histórias e eu guardo essas histórias na mente, escrevo alguma, já repassei para o meu amigo aí, Chiquinho, certas histórias engraçadas no jornal, aquela história do um tio, avô meu, que gostava muito de mulher, gostava muito de conversar com mulher, então ele saía na mula dele, quando era uma mulher ele parava, quando era um homem passava direto, e a mula foi acostumando. Então quando já era uma mulher, podia ser velha, feia, nova, a mula já parava. Então é uma história engraçada. Então a mula já conhecia o cheiro, né? Então essas histórias assim, eu vou contando porque um dia vai acabar, né? É o que você está me perguntando, eu estou repassando. Tem outra história aí também de um antigo compadre do meu avô. Ele era meio malandro. E meu avô tinha um moinho e chegava de manhã, meu avô chegava lá na moinho aberto, metia a mão na tramela assim, por dentro daquele buraco barreado, e fubazinho caindo, ele chegava lá e calmo. E meu avô percebeu que ele sempre mexido lá. Tem alguém roubando meu fubá antes de eu levantar. E foi que um dia ele armou uma ratoeira por trás, ele era meio inteligente, armou a ratoeira na tramela. Vou ver quem é que está apanhando meu fubá. E quando foi no outro dia, tá o compadre dele lá com a mão agarrada lá. Ele com muita vergonha foi chegando devagar. E o compadre dele falou: ô compadre, percebi que você estava dormindo demais, eu precisei de um fubá para fazer um fubazinho com leite para minhas crianças, vim aqui apanhar. Ele me disse: não compadre, tá, fica à vontade, a tramela está aberta mesmo. O que eu vou? Um troço aqui me segurou. Então são coisas que já acontecido que minha mãe falava, né? Eu fui guardando essas histórias. E tem outras histórias também e vai por aí afora. E a gente vai contando, né? Mas tu conta as histórias, mas o nome do santo tu não fala não, né? Tu fica assim para depois a gente ter que adivinhar. E depois eu vou querer também essas histórias escritas pra gente ler isso na TV Bom Sucesso. Isso a gente vai falar. É porque a gente fica assim meio preocupado, porque tem pessoas que vai gostar dessa história, vai rir e tal, ei, fulano. Mas quando pender por lá, eu falei: pô, escuta aí, rapaz, teu bisavô aí, rapaz, era ladrão de fubá. Pô, você é descendente, será que você não vai roubar aí uma galinha minha também não?
Rapaz, hoje em dia o nego não tá preocupado, mas que o nego não sabe mais nem o que é moinho, quanto mais o que é ser pego roubando fubá. Aí o cara não sabe, mas na hora da briga o cara sabe tudo. O cara sabe até o nome da tua bisavó. Falou, ó, tua bisavó lá, ó, sabe o que ela era? Fazendeira de bolo. Mas com fubá roubado ou comprado? E aí que tá o problema, né? Então é isso aí, essas histórias são engraçadas, eu não gosto muito de tocar o nome, mas até que eu sei os nomes dessas pessoas todas, e inclusive tem uma história também de um tio meu que se chamava Vigílio Garcia de Queiroz, e ele saía de Vieira com uma tropa, e o cachorro saía junto, saía de Vieira até no Barracão dos Mendes, onde arranchava. E o cachorro saía junto, um cachorro inteligente, um cachorro ensinado, acostumado. E o cachorro voltava para casa, tomava conta da casa durante a noite. De madrugada o cachorro ia, 4 horas da manhã estava lá no mesmo lugar, latia, acordava ele para ir para Friburgo. Então são história contada por um descendente dele, que ele também era meu tio, é primo meu, 2º grau. São histórias que vai acontecendo. Tem outras histórias também, do compadre que ia viajar e chegou numa casa. Ô, comadre, o compadre tá aí? Ô, não, já saiu. Pois é, comadre, há muito tempo tinha vontade de chegar aqui e encontrar você sozinho. Ele era meio pirata, sabe? Pirata conquistador, né? Eu queria ter uma intimidade com o comadre, mas sempre com o compadre aí fica chato. E ela virava e falou, pois é, compadre, faz o seguinte. Não tinha essa ginga não, mas eu tô falando assim pra, né? Mas tudo bem, você quer uma intimidade, deixa o marido chegar aí que eu vou falar com ele que você pediu essa intimidade. Não, o que é isso? Esquece, não falei nada, não, tô de brincadeira. E eu já tô indo embora. Quando falou, já tô indo embora, parece o compadre lá já, a cavalo. E não, você não vai embora não, vamos, Mariquinha vai fazer a sopa aí pra nós de noite. Naquele tempo jantava muito cedo, né? E ele já meio preocupado. E Mariquinha fez aquela sopa bonita, botou na mesa e ele lá, ô compadre, que um prazer você estar aqui. Eu saí, mas cheguei a tempo antes de você ir embora. E nós vamos comer essa sopa aí. Mariquinha, bota a sopa cá. E Mariquinha botou a sopa. Quando a sopa quente, quando esse cavalheiro foi dar a primeira colherzada de sopa para fortalecer, Mariquinha falou, marido, o compadre me pediu uma coisa aí, eu estava esperando você chegar para pedir ordem a você. E ele se queimou todo e, ô compadre, o que foi? Se queimou. Mas o que foi, Mariquinha? O que o compadre pediu aí? Pois é, marido, eu esperando você. Mas o que foi? Pediu aquela leitoa bonita que você não dava para ninguém, estava no curral. E aí, além de passar um susto, mas ele levou uma leitoa de presente. Entendeu? Isso é história antiga. Mas tu continuou não falando o nome do santo. Também não vou falar, porque, pô, você chegou lá, ó, teu avô tentou conquistar a minha avó, a minha bisavó lá, e minha bisavó era honesta. Então, e provou que era honesto, porque deu a leitoa pro cara. Era honesto. E o cara safado, agora tu vê, o cara safado é igual o político safado hoje, ele faz safadeza e ainda ganha uma leitoa. Ganha leitoa nada, ganha muito mais. Não, isso é uma leitoa daquela leitoa de ouro, né? Aquela leitoa banhada a ouro. Bom, agora sim, nós já falamos bastante, agora vamos deixar o Chiquinho Galo falar um pouquinho também, que o Chiquinho tá com a garganta coçando aqui. Estamos encerrando, né, essa reportagem que nós fizemos, esse documentário, né? Espero que vocês tenham gostado e voltaremos em breve, né, para contar mais histórias de bom sucesso. Boa noite. Emoções bonitas na minha cabeça, hoje me tiro os sentidos e só penso